meus irmãos que abram suas Bíblias em Romanos, ou não, 1 Coríntios, capítulo 9. Primeira expressão do Romanos que o Gilson leu aqui, Romanos 8:31, de fato, meu texto predileto há muito tempo. 1 Coríntios, capítulo 9. Mas o Gilson não leu em Romanos 8:29, diz o seguinte: pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, ou o primeiro entre muitos irmãos. A igreja de Jesus é uma família, onde Jesus é o irmão mais velho. Sabe aquele irmão mais velho que a gente tem? Bom, lá em casa eu era o irmão mais velho. Para você que não é irmão mais velho, a gente geralmente olha aquele irmão mais velho, muitas vezes como um modelo, como alguém que a gente segue. Então Jesus é o nosso irmão mais velho. E nós temos um projeto de vida que é fazer com que esse grupo, a igreja de Deus, cresça de tal maneira que muitas pessoas venham a ser acrescentadas ao corpo de Cristo. Muitas pessoas. O reino de Deus deve crescer, faz parte da sua estrutura, mas nós precisamos fazer parte desse projeto, como o cântico que nós cantamos, como soldados de Jesus. Todos nós somos soldados de Cristo. Porém, todos nós temos histórias diferentes, e às vezes essa história diferente faz diferença na maneira como nós encaramos o nosso papel. Tem gente que às vezes vem para Jesus e está na lama. Na lama. Lembra do salmista, o Salmo 40? Tirou-me de um poço de lama e perdição, de um tremedal de lama. Tem pessoas que quando vêm para Jesus, estavam presas em vícios terríveis. E talvez essas pessoas são mais gratas, ou pelo menos demonstram mais gratidão a Deus, exatamente porque sabem de onde vieram. Outros nascem num berço cristão. Estava conversando com o João sobre isso ontem. Quando a pessoa nasce no berço cristão, ela tem um privilégio. Ela tem o privilégio que desde pequenininho ela ouve sobre Jesus. Isso é um privilégio. Ao mesmo tempo, ela tem uma desvantagem. Ela não conhece o outro lado. E às vezes, por não conhecer o outro lado, queria conhecer. Vê as pessoas que não conhecem a Deus, que parecem ter uma vida melhor, e por esse motivo, às vezes, não valorizam o fato de terem nascido no berço cristão. Eu nasci num berço religioso, me converti com 15 anos, e eu me livrei de muita encrenca na vida, exatamente por ter me convertido aos 15 anos. Mas às vezes o jovem não percebe isso. Os jovens às vezes não percebem isso. E talvez por isso não tenha aquela gana de trazer as outras pessoas para Jesus, porque às vezes não viveram situações que os outros viveram. Outros queriam apenas ter uma religião, e talvez não entendem que ser cristão não é fazer parte de uma religião. Ser cristão é seguir uma pessoa, que é o Senhor Jesus, que morreu assim na cruz por nós. A gente não se batiza simplesmente para fazer parte de uma religião. A gente é batizado para fazer parte ativo de um exército, que é o exército de Jesus. Pois é, há aqueles que demoram. E você sabe que às vezes quando a pessoa demora, tem aquela parábola do semeador. E tem um tipo de solo, que é aquele solo que rapidinho aceita, assim com muito entusiasmo, mas é fogo de palha. Logo também desiste. E tem aqueles que pensam, assim, analisam e dão tempo para si mesmo. Eu lembro do Felipe. Eu perguntei se podia falar dele. O Felipe, há 5 anos, mais ou menos, começou a estudar a Bíblia com a Shirley. Assim, eu e o João, nós íamos lá. E eu lembro que demorou 5 anos. E ele, assim, de vez em quando aparecia. Um dia ele esteve aqui, eu nem estava no dia. Alguém falou: Felipe, quer ser batizado? Aí eu falei assim: legal, fiz uma festa. Vim lá do litoral fazendo festa. E quando foi no dia seguinte, segunda-feira, nós reunimos antes do batismo. Eu falei: mas por que vocês querem ser batizados? Porque eu percebi que sem Jesus eu estou perdido. Nossa, isso é assim, música aos meus ouvidos. Não é porque eu quero fazer parte de uma religião, não é porque eu quero ganhar alguma coisa, muitas vezes material. É porque eu entendi que só Jesus é o caminho. E sem Jesus não há salvação. Eu estou perdido sem Ele. Eu posso até fazer parte de uma religião, mas se essa religião não fixa Jesus, é só uma religião que não vai assim me levar a lugar nenhum. No dia do batismo, nós declaramos que Jesus seria o nosso Senhor e o nosso Salvador. E Senhor na Bíblia tem 2 sentidos, que eu sempre gosto de falar. Senhor é aquele que manda. Ele manda e eu faço.
Ele manda e eu obedeço. Mas ele não manda porque alguém me disse do Senhor, fala, olha, tem gente que fala assim, em nome de Jesus, você tem que fazer tal coisa. E às vezes nem é vontade de Deus. É aqui. Na palavra de Deus eu conheço a vontade de Deus e por ele ser meu Senhor, eu obedeço. Mas tem Jesus como Senhor também é saber que Ele vai cuidar de nós. Sempre. Todos os dias. A partir do momento em que você deixou Jesus governar a sua vida, a minha vida, Ele está do nosso lado e Ele cuida de nós. Ele supre todas as nossas necessidades. Não os nossos caprichos. Não os nossos caprichos. Mas todas as nossas necessidades, o Senhor assim supre. E como Ele é o meu Senhor, Ele manda e eu obedeço, eu não discuto. Lembra? Atos 8:26, a gente precisa abrir lá, Atos 8:26. Uma vez, o Deus falou para o eunuco, o Espírito Santo falou para o eunuco, para o Filipe: ô Filipe, vai lá na estrada de Gaza, num lugar deserto. Filipe podia perguntar assim: nossa, mas fazer o que no estrada deserta? Não faz sentido essa ordem. Mas ele era discípulo de Jesus. Jesus era Senhor dele, ele não titubeou, ele não discutiu, ele foi. E indo lá, ele teve a grata experiência de, através da vida dele, através da pregação dele, o eunuco foi assim convertido ao Evangelho. Pois é isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Nós não estamos fazendo parte de uma religião, assim, nós não estamos assim aqui só como todo domingo que vem, ouve uma mensagem, às vezes até vem outros dias, ouve e até semana que vem. Nós somos filhos ativos de Deus, discípulos de Jesus, soldados de Cristo com uma missão. E a nossa maior missão não é ganhar dinheiro, a nossa maior missão não é ter um nome aqui na terra, não é ser famoso aqui na terra, a nossa maior missão é ser um soldado de Cristo no reino dele, para que mais pessoas venham conhecer o Evangelho. Paulo entendeu bem isso. Por isso em 1 Coríntios capítulo 9, versículo assim, 19 em diante, ele entendeu bem. Porque olha só, 9 de 19 em diante em 1 Coríntios. Ele diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ele está falando da lei de Moisés. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse. Não estamos sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo entendeu. Ele diz: fiz-me, porque sendo livre, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. A gente decide pregar o Evangelho, ter como meta ganhar pessoas para Jesus. Não é para ir para o céu, já temos a salvação garantida, como o meu texto no Gil leu. Não é para ganhar uma bênção de Deus, não, porque Ele já nos abençoa todos os dias. Não é para agradar nenhum de nós aqui, não. Nós somos escravos de Jesus voluntariamente, por gratidão pela vida que temos por sermos de Jesus. Vida eterna, certeza da salvação. Se você sair daqui e você não viver mais, você vai para as regiões celestiais. Você vai ir assim. Se Cristo voltar hoje, você que é de Jesus, já tem um lugar garantido no céu. E a gratidão, porque todos os dias Ele está conosco. Estarei com vocês todos os dias, Mateus 28:20, até o fim dos tempos. Jesus estará conosco. Então, como a gente sabe? Sim, temos que trabalhar, temos. Ganhar o pão de cada dia, temos. Mas está garantido.
A nossa parte é só ir lá. Todo dia, amanhã, segunda-feira, vamos trabalhar. Mas a gente sabe que Deus nos sustenta. Ele vai sempre nos sustentar. E por esse motivo a gente tem essa possibilidade de colocar como maior meta ganhar pessoas para Jesus. Primeiro, viver o Evangelho para ser uma boa testemunha. Eu estava falando, acho que, nem sei que o dia que eu falei, que Deus tem uma linha de produção para ganhar gente, pescador de gente. E nessa linha de produção, eu e você, todos nós somos assim voluntários. Devemos ser voluntários. Um vai lá e prega. O outro vai lá, talvez não prega tanto, mas tem uma vida que inspira as pessoas a conhecerem Jesus. O outro vai lá e entrega um folheto. O outro vai lá e dá uma aula bíblica. O outro vai lá e até sustenta, muitas vezes, aquele que está fazendo. E aí, uma pessoa ganha para Jesus, e no dia do batismo, a gente aplaude a pessoa que deu as aulas bíblicas e que batizou. Porque nós vemos essa pessoa. Mas Deus aplaude todos aqueles que passaram pela linha de produção até uma pessoa ser ganha para Jesus. Por isso que o texto que nós somos soldados de Cristo, um pendão real vos entregou o rei, nós cantamos. Somos soldados de Cristo. Nós queremos ser um vaso de honra. Você sabe que Deus, Ele utiliza alguns para vasos de desonra, mas Ele quer nos utilizar como vasos de honra, para que as pessoas possam assim ser ganhas para o Senhor através da maneira como nós vivemos, o nosso bom testemunho, através do nosso amor ao próximo, através de estarmos sempre de mãos abertas, prontos para ajudar qualquer que se aproxima de nós. Pois é, eu tenho uma frase, eu até já falei aqui algumas vezes. Você quer? Eu quero. Você quer conhecer o Senhor? No que depender de mim, depende muito pouco, quase nada. Mas o que depender de mim, ninguém irá perder a salvação. Não tem tempo ruim para o servo de Deus, como Paulo. Não tem tempo ruim, não tem preguiça, não tem frio, não tem distância, não tem cansaço, nada. Porque a nossa maior missão aqui na terra, enquanto não vamos para o céu, não é ganhar dinheiro, não é a nossa profissão, que devemos ter claro, mas não é a nossa profissão. A nossa maior missão é, assim, ganhar pessoas para Jesus. Por esse motivo, quando eu falo com alguém para conhecer Jesus, eu não convido para vir conhecer a igreja. Eu convido para conhecer Jesus através da palavra. Onde você quiser, na sua casa, na minha casa, em algum lugar público, em uma lanchonete, em qualquer lugar onde eu estiver, eu estou disposto, e Paulo também tinha isso, de levar as pessoas a Jesus. Você sabe, meus irmãos, eu estava até conversando isso com o João, a gente foi distribuir folhetos ontem, e a gente teve um tempo para conversar. Sabe o que eu penso? Que na prática, alguns de nós, ou talvez a maioria de nós, pensa que Deus, no último dia, vai dar um jeitinho, e aquele meu vizinho que não quer saber do Evangelho, ele é uma boa pessoa, Deus vai dar um jeitinho. Aquele meu pai, aquela minha mãe, aquele meu parente, aquele meu filho, não, no último dia, conheço ele, é boa gente, não mata, não rouba, assim tem uma vida razoável, no último dia Deus vai dar um jeitinho e vai para o céu. Mas não é isso que a Bíblia ensina. No último dia, vai ter gente ruim no céu. Gente que apontou muito, que fez muita coisa errada, mas em algum momento viu o Evangelho, se encantou com Jesus, aceitou o Evangelho, começou a mudar a sua vida, às vezes caindo, levantando, porque todos nós às vezes temos experiências ruins, mas vai para o céu, porque quando chegar no céu, vai estar de braços dados com o advogado, que é o Senhor Jesus Cristo. E lá no inferno vai ter gente boa, aos nossos olhos. Gente assim até que boa, pagava os impostos, não fazia mal para ninguém, tinha até atitudes melhores que alguns cristãos, mas nunca quis saber do Evangelho, porque achava que a sua bondade era suficiente para ganhar assim a salvação. Eu tenho uma pessoa muito querida minha, ele fala assim, eu acho que vou para o céu. Eu sei que eu tenho as minhas coisas, eu tenho meus defeitos, eu tenho os meus pecados,
Eu não mato, não roubo, eu até faço bem para as pessoas. Eu não quero muito saber do evangelho assim, não quero muito assim. Pois é, gente desse tipo vai estar lá no inferno, porque não quis saber da salvação que é nossa por meio de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E não há salvação, isso é João 14,6. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, além do nome de Jesus, que importa que sejamos salvos. Pois é. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 20, para com os judeus, ele diz, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus, para que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, versículo 21, ao sem lei, como se eu mesmo fosse sem lei. Qual é a ideia? A nossa vida deve facilitar ao máximo para que as pessoas venham a aceitar o evangelho. Às vezes nós precisamos pensar antes de falar, avaliar. Será que essa minha atitude vai afastar essa pessoa de Jesus ou vai aproximá-la mais de Jesus? Às vezes, quando nós estamos estudando a Bíblia com alguém, você sabe que eu já perdi pessoas por falta de paciência. Quando você vai estudar a Bíblia com a pessoa falta, a pessoa desmarca. Uma experiência que eu tive na última hora. Eu fui lá, chego lá, bati, cadê o homem? Nada. Mandei uma mensagem e surgiu um compromisso e não deu. Claro que lá dentro a gente é humano, sente. Dá para marcar de novo? Dá. Marcamos, sábado que vem. Aí, entendi, quando fui na sexta, eu perguntei, e aí, tá confirmado? Ixi, é verdade, tem um negócio aí que eu preciso fazer, não vai dar para ir. É o seguinte, eu vou entrar em contato com você. Eu falei, tá bom, eu estou aqui, é só entrar. Em outras épocas, talvez eu faria, você pensa que você está... Você pensa que você é um tolo para você ficar fazendo de bobo? Você não tem palavra não. Pois é, eu já perdi pessoas ao agir dessa maneira. Dá vontade de falar? Claro que dá. Nós somos seres humanos. Mas o Paulo disse em 1 Tessalonicenses que ele se tornou como que uma ama. Uma ama. Para ganhar pessoas para o Evangelho. É pensar duas vezes. É ter vontade de falar. E como é que o salmista fala? Põe uma trava na minha língua para que eu não fale. Está estudando com a pessoa a Bíblia. Lê tal texto. Aí você chega a semana que vem e a pessoa fala, eu não li. No passado eu falei assim, realmente você acaba entendendo, compreendendo que é o momento da pessoa. Não compareceu, a gente compreende. Sabe por quê? Porque quando nós estamos tentando ganhar uma pessoa, nós estamos ganhando alguém, tirando uma pessoa do reino das trevas, sem ela saber, inclusive, e transformando para o reino da luz. Nós sabemos disso, mas ela não sabe. E por ela não saber, a gente tem que ser como uma ama, como Paulo diz. Eu escrevi um artigo chamado Gentileza para ser pescador de gente. E gentileza para ser pescador de gente é isso. Nós estamos ganhando um bebê para Jesus, quando a gente compartilha o Evangelho com alguma pessoa. E por esse motivo a gente tem que o quê? Não pode abortar. Eu já abortei bebês. Exatamente por, às vezes, querer ser rápido demais. Às vezes falar quando deve falar. Ainda perco de vez em quando. Sabe por quê? Porque a gente é uma bênção e ao mesmo tempo é um peso. A gente tenta ser uma bênção com a palavra, tenta ser uma bênção tendo paciência, tenta ser uma bênção, mas a gente é pecador, lamentavelmente. A gente é falho. Às vezes não é nem uma palavra, às vezes é um olhar, né? A pessoa fala de você não falou nada, mas a cara já disse tudo. E se você é como eu, tão transparente, todo mundo conhece, sabe quando você está aborrecido. E às vezes perde as pessoas assim para o Evangelho por esse motivo. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 6 a 8, José. Por favor. Esse eu nem sei se eu coloquei lá. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 6 a 8. Depois nós vamos voltar em capítulo 9, tá? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus.
De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Olha só, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Nós não somos grande coisa. É Deus quem faz. Foi Deus que trabalhou na vida da Shirley e do Felipe. Ele usou várias pessoas. Como foi Deus que trabalhou na minha vida, na sua vida. Mas ele usou pessoas. Mas uma pessoa, ela vem para o Evangelho, é um milagre. É Deus, de alguma maneira, trabalhando na vida da pessoa aos pouquinhos, colocando várias pessoas na vida dela, não é uma só. Como é que é? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Meus irmãos, Deus quer utilizar eu e você lá no trabalho, lá na nossa rua, lá nos nossos contatos, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os parentes, exatamente para isso. Para que a gente plante através da nossa vida. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Pois é. A Bíblia dá a entender que nós temos uma coisa que é gratuita, que é a salvação. A gente não prega para ganhar salvação. Uma vez o irmão falou assim: se você não prega, se você não fala de Jesus, amanhã depois ele volta, será que você vai ser salvo? Não, você vai ser salvo. Se nós fôssemos ser salvos pelas nossas boas atitudes, nenhum de nós seria salvo. Quando eu penso no que eu penso, meus pensamentos, quando eu penso das minhas atitudes, quando eu penso das minhas fraquezas, eu tenho certeza que eu vou para o céu pela misericórdia e compaixão de Deus. Agora, dá a impressão que além da salvação, vai haver uma espécie de um galardão de acordo com o próprio trabalho. Lá no céu, eu não sei como, porque a Bíblia não é clara, eu não vou entrar em detalhes por isso. Mas lá no céu, meu irmão, minha irmã, por nós nos dedicarmos ao Evangelho, aqui na terra. Primeiro que, quanto mais nos dedicamos, mais firme a gente fica. Quanto mais nos dedicamos, mais Deus assim pode trabalhar em nós. Mas lá no céu vai ter sim. Você acha que o Paulo vai receber o mesmo que eu? Claro que não. Paulo começou 40 congregações das igrejas de Cristo. Paulo escreveu 13 dos 27 livros. O que o Valdir fez comparando com Paulo? Nada. Paulo vai ganhar um galardão. Além da salvação, ele vai ganhar um galardão no céu. Eu não sei qual é. Mas que vai ganhar, vai. E você e eu, que fazemos dupla jornada, eu nunca quis ser sustentado pela igreja. E nunca vou querer. Eu falo isso, na verdade, não é por orgulho. Eu falo isso porque eu quero trabalhar de graça para Deus. Como? Fazendo dupla jornada. Tendo trabalho de segunda a sexta, 8 horas por dia, mas reservando à noite, reservando a parte da manhã, reservando sábado, reservando às vezes domingo, para compartilhar o Evangelho, porque eu sei que lá no céu, de alguma maneira, eu vou receber um galardão. Além da salvação que é minha através assim de Jesus Cristo. Quando rejeitados, nós entendemos que Deus está sendo rejeitado e não nós. E a pergunta foi: o que você sente quando o Evangelho é rejeitado? Se entrega um folheto, a pessoa, eu estou falando de folheto, mas pregar o Evangelho não é só por causa do folheto. Entrega um folheto e tem pessoas que, nada, legal, guarda. Pega o folheto, tem pessoa que fica assim só à frente. Joga fora. Eu pego dessa hora. Nessa hora eu pego. Eu penso assim: do outro lado, se você manter essa atitude, você vai seguir. Eu devido não pensar isso. Mas eu penso. Eu estava falando com o João ontem que, às vezes, eu vou entregar a folha dos ônibus e eu entrego lá. E eu falo com as pessoas dos ônibus, mas não é todo dia que eu faço isso, não. Tem dia que eu acordo mal comigo mesmo, com meus problemas emocionais, que eu sei que se eu entregar um folheto no ônibus e a pessoa me olhar feio, e a pessoa fazer assim e jogar fora, aquilo não vai ser bom para mim. Eu falo: hoje eu não vou entregar, não. Tem dia que não.
Tem dia que eu acordo bem com a vida, tem dia que, sabe, parece que o dia é melhor, aquela coisa de quem é meio assim. Eu vou lá e entrego. E de fato, tem pessoas que vão lá, recebem com um sorriso, até agradecem. Tem uns que nem aceita. Você vai entregar para ele? Não quero. Cara feio. Mas aí naquele dia eu estou bem, eu recebo bem. Recebo bem. Então, precisamos entender que quando nós somos rejeitados, não é a nós que estamos rejeitando. É o Senhor. Se é o Senhor, por que eu vou me doer? Se o Senhor lá no céu está para ser rejeitado, por que eu acho? Por que eu vou ter que ter uma arrogância de achar que eu não mereço ser rejeitado? Se guardaram a minha palavra, também guardaram a vossa, disse Jesus. Se ouviram a minha palavra, também ouviram a vossa. Nós somos melhores que Jesus? Claro que não. Às vezes eu fico admirado como a gente tem medo de pegar o Evangelho. Você sabe que de vez em quando eu dou uns toques lá no meu trabalho. E tem uma pessoa, que não vou nome, mas tem uma pessoa que de vez em quando eu dou um toque meio diretamente, porque eu já vi ela respondendo a uma colega, não vem em mim querer falar da sua religião, cada um na sua. Mas fala com uma dureza. E eu tenho medo dessa dureza. Quando a pessoa fez aquele lá, eu ouvi ela falando, fulana, seria bom você conhecer a palavra e tal. Ela falou, foi tão dura, eu imaginei um cachorrinho toma um chute lá e vai, cai. É assim. Mas sabe por quê? Sabe o que eu acho lamentável? No primeiro século, você não estava sujeito a receber uma palavra dura. Por ser de Jesus, você podia ir para a cadeia. Por ser de Jesus, você podia ser preso e até crucificado, e até ter a cabeça cortada, e até jogado aos leões. Por que nós somos tão fraquinhos? Que uma palavra feia, um gesto ruim, a gente já se desmancha. Que tipo de cristão é esse que nós somos? E quando eu falo isso, eu falo de você não, meu irmão, de mim. Porque tem dia que eu não vou pregar, tem dia que eu não vou falar, porque eu tenho medo. Porque eu tenho medo do olhar feio do outro, eu tenho medo que vão pensar de mim. Vão achar que sou um fanático, um religioso fanático. Eu tenho medo. Eu não devia ter esse medo. Mas eu tenho. Tudo faço por causa do Evangelho. Nós participamos da... Volta lá, José, no capítulo 9 de 1 Coríntios, por favor. Esse texto é importante. Eu vou entrar já, porque tudo faz por causa do Evangelho. O 23. O 23, 1 Coríntios 9, 23. Tudo faz por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Meus irmãos, o servidor de Jesus é cristão. Não é no domingo quando vem participar de um culto. Também é. Mas nós somos cristãos, na verdade. A nosso grande desafio é ser cristão a partir de sair daqui. É lá em casa. É com os vizinhos. É com os colegas de trabalho. Sabe por quê? Porque o servidor de Jesus, ele não tem férias. Ele é cristão 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele está alistado no exército de Jesus. E por esse motivo, como Paulo diz, tudo faz por causa do Evangelho. Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, eu vou lidar com os meus pecados, não somente porque eu quero ir para o céu, mas porque eu não quero me tornar uma pedra de tropeço na vida dos outros. Quantas vezes a gente já ouviu alguém falar assim, se para ser cristão eu tenho que ser igual a esse fulano, mentiroso, fala palavrão, quer passar vantagem nos outros, quer passar perna nos outros, desonesto, diz que é cristão, mas é dessa maneira. Se é para ser cristão assim, eu prefiro não ser cristão. Muita gente fala isso, e a pessoa que agiu dessa maneira é uma pedra de tropeço na vida daquele que poderia vir a conhecer o Evangelho. Você sabe por que as pessoas não querem saber do Evangelho hoje? Por causa dos próprios cristãos, que dão os maus exemplos, que não agem como assim seguidores. Como é que eu vou fazer? De um lado eu vou lutar contra os meus pecados, a minha língua ferina, o meu coração que muitas vezes se ressente, as minhas fraquezas, e ao mesmo tempo eu vou ter uma... Ontem a gente estava na casa de um casal, nós estamos falando do Evangelho, e eu falei, olha, de um lado a gente quer ser como Jesus, mas quando você vier para a igreja, não procura a perfeição, porque eu sou imperfeito. Eu vou te magoar. Eu sou como aquela historinha
como é que é? Os porcos espinhos. Lembra? A igreja com um grupo de porcos espinhos que está juntinho, para ficar juntinho para se salvar, mas um vai lá e fere o outro. Pois é, de um lado, sim, nós somos imperfeitos, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, eu preciso esmurrar o meu corpo para não ser pedra de tropeço na vida dos outros, nem dos meus irmãos. Já pensou? Você me vê aqui pregando, aí de repente na rua lá, está o Valdir cantando uma mulher. Você vê o Valdir fazendo uma coisa desonesta. Você devia, o correto é você, se você é meu irmão, você olha para mim e fala, coitado, não me parece hipócrita, mas eu não vou deixar a vida cristã por causa dele, porque é Jesus que é o meu modelo. Só que isso acontece às vezes, por causa do meu mau testemunho, às vezes alguém não quer saber do Evangelho, e às vezes alguém que já é do Evangelho, deixa o Evangelho porque fala, a igreja está cheia de hipócritas. Não está. Na igreja está cheia de gente fraca, e todos nós temos as nossas fraquezas. Existe hipócrita na igreja? Existe. Mas não todo mundo. Como às vezes as pessoas querem usar isso como justificativa para não aceitar o Evangelho. Eu não faço o que eu quero. Tem gente que fala assim, eu não faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. Isso é rebeldia. Porque o cristão, depois, quando ele se batiza, ele acabou de dizer que Jesus seria Senhor da sua vida. E por esse motivo, manda sim. A palavra diz para eu fazer, eu vou lá e faço. Não há essa rebeldia que muitas vezes nós vemos no meio assim dos cristãos. Minhas atitudes terão como meta facilitar o Evangelho. Tem alguns exemplos, não sei se é caro, mas você sabe, todo mundo sabe que eu torço para um time de futebol. Eu tenho uma droga ainda. É um time de futebol que ainda torço, quando o time de futebol perde, eu fico chateado, fico aberto, quando o meu time perde. Mas ia dar perdendo muito. Você perdeu um. Aí, mas há anos, por exemplo, eu não uso, eu evito usar camisa de time de futebol quando eu venho no culto. Na verdade, eu sou um time de futebol quando eu vou dormir ou quando eu vou correr. Por quê? Porque eu posso encontrar alguém que é do outro time e é bem fanático, quando ele me olhar, quando ele me olhar falando do Evangelho para ele, por causa do meu time, talvez ele não queira saber do Evangelho. Aí, para facilitar a vida, que é melhor não usar. Não porque é pecado. Houve uma época que lá em Guarulhos, todo mundo via, né? Você sabe que na época em que eu era mais maturo do que eu sou hoje, eu fui para a igreja de Guarulhos com a camisa do meu time de futebol. Aí o soldado me olhava para mim e falava assim, você está com essa figura, ele falava um termo lá, pagã. Você está usando essa camisa pagã? Mas eu ia, moleque. Nas eleições eu ia com a estrela do PT, na lapela, lá na igreja. Moleque. Aí eu era um moleque, achava que existia um político que prestava. Hoje não. Hoje, inclusive, eu até evito falar de política num país polarizado, mesmo quando a língua coça, porque eu quero ganhar essa polarização, eu quero ganhar os bolsonaristas para Jesus, como eu quero ganhar também os petistas, ou comunistas, ou sei lá o que, os esquerdistas, ou os direitistas, porque um cristão ele não é de direita nem de esquerda. O meu político é Jesus, e o meu partido é a igreja. Quando a gente atinge uma certa maturidade espiritual, percebe que não vale a pena ficar brigando com as coisas que esse mundo fala. O tempo do cristão é dedicado a Deus e ao seu Evangelho. Tempo para trabalhar, tempo para lazer, tempo para a família, mas especialmente tempo para pregar o Evangelho. Qualquer lugar, um café, uma visita, aonde tiver alguém interessado no Evangelho, o cristão que entende tudo faço por causa do Evangelho, o cristão faz isso. O cristão tem mamon, o dinheiro é consagrado à obra de Deus. Por isso que o cristão, ele não, apesar de ele saber que na igreja de Jesus não há exercício dízimo, ele é uma pessoa de mão aberta na hora de ofertar. Ofertar para quê? Para ajudar a igreja, os irmãos necessitados, mas também para ajudar o Evangelho, como alguns irmãos têm feito aqui. O salão que nós estamos assim alugando, é você que está assim sustentando. Por quê? Porque o nosso dinheiro é consagrado a Jesus. Lembra na parábola do administrador desonesto?
quando Jesus fala assim, ó, as riquezas de origem iníqua, e nesse sentido, todo dinheiro tem uma origem iníqua, ele diz, as riquezas de origem iníqua, você deve o quê? Aplicar para fins espirituais. Se quer uma maneira de você profanar mamon é uma espécie de um Deus, né? Dinheiro. Se quer uma maneira de profanar mamon, utiliza mamon para evangelizar. Utiliza mamon para ajudar pessoas. Utiliza mamon para bons fins. Não seja dominado por mamon. Aí mamon sabe que ele foi profanado. Profanado por quê? Porque o seu Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e não mamon. Pense para você mesmo. Quanto meu tempo, minhas energias, os meus pensamentos, os meus bens eu utilizo para o Evangelho de Deus? E quanto tempo eu utilizo para outras coisas? Aí o Paulo continua, versículo 24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa incorruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificado. Você sabe qual é, além de ganhar pessoas para Jesus, qual é a grande bênção de pregar o Evangelho? É que uma pessoa que prega o Evangelho, ela nunca vai deixar Jesus. Sexta-feira a gente estava lá estudando, na sexta-feira, e a gente fala da palavra, assim. Aí eu falei para o pessoal, gente, eu fiquei animado. Você pode ter ficado animado. Na terça-feira também, a gente tem lá um grupo lá, a gente fala a palavra e tal, tudo mais, mas o mais animado sou eu. Eu saio vitaminado depois de um tempo com a palavra de Deus. As bênçãos de Deus, as promessas que Ele dá, as certezas que Ele dá na palavra dEle, e muitas outras eu tenho vivido. Eu sou o mais abençoado. Por que se deve pregar o Evangelho além de ser mandamento? Porque se você pregar o Evangelho, pode ser que seu ouvinte não ouça, pode ser que seu ouvinte te rejeite, mas vai ter alguns que vão aceitar. Sempre tem. Mas mesmo que ninguém rejeite, aquela palavra vai voltar para você, vai te vitaminar, transformar, consolar, edificar. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá, acho que eu coloquei Efésios 6,15. Efésios 6,15 fala que pregar o Evangelho é uma das armas espirituais. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Uma pessoa que prega o Evangelho de Deus, ele não vai cair na fé. Você sabe por que as pessoas caem na fé? Porque a vida deles não se torna um negócio rotineiro. O que é a vida cristã ser rotineiro? Todo domingo, acordo, vou lá, vejo o culto, no máximo participo da escola dominical. Mesmo que tem alguns que ficam só nisso, né? Quarta-feira nada, domingo nada. Tem aqueles mais dedicados, que é quarta-feira, às vezes sábado. Mas é uma rotina isso. A vida cristã é uma coisa diária. Quando você prega Jesus diariamente, quando você ensina a Bíblia diariamente, quando você lê a Bíblia diariamente, quando você compartilha diariamente, é uma aventura diária. Você está sempre envolvido, você não vai abandonar a vida cristã. Porque ser cristão é um estilo de vida, não é um acontecimento de domingo, ou talvez de quarta-feira. Ao mesmo tempo, esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificados. Meus irmãos, vida cristã é renúncia. Eu não entendo alguns cristãos. Não, estou com preguiça. Não, estou sem vontade. Não, estou desanimado. Eu já fui pregar o Evangelho desanimado. Eu até conto uma coisa para vocês que é vergonha para mim. Às vezes eu já tive pessoas que eu ia ensinar a Bíblia e eu estava todo desanimado, eu pensava assim, eu sei até essa pessoa se marcasse, porque hoje eu não estou bem. Graças a Deus a pessoa não se marcava. Eu ia lá, aos trancos e barrancos. Eu ia lá, mostrava a palavra, tal. Aí quando eu voltava. Sabe, parece que o negócio da veia. Não é uma veia. Mas a palavra veio, entrou em mim. Eu falei para o outro, ganhei meu dia.
dia. Aí eu penso, que bom que eu não me deixei levar pelo meu desânimo. Por isso, levantar cedo, vai para o culto. Eu sei que você, quando tocou o despertador, às vezes é aquela vontade de ficar na cama, né? Falta só hoje. Às vezes na quarta-feira, aquela correria, a pessoa trabalha, chega cansado. Alguém às vezes pede uma visita, uma conversa, e às vezes precisa acordar mais cedo, você sai do trabalho e marcar, vai dar um certo trabalho, aí você vai. Que maravilha! Você volta vitaminado. Eu tenho alguns irmãos, de vez em quando eu encontro, conversar com eles, eu volto vitaminado. Aquela pessoa que eu não gosto, tem pessoas que eu não gosto mesmo, mas ela precisa de mim, ela precisa de mim. E a vontade que dá é, não vou fazer não. Mas Jesus falou para eu fazer. Eu vou lá e faço. Sem vontade. Sem vontade. Como Paulo fazia, como Jesus fazia também. Aí depois vem aquela satisfação. Eu fiz por causa do Senhor, eu não fiz por causa da pessoa. Talvez ela nem merecesse mesmo. Eu fiz por causa do Senhor. Aquele irmão que está se afastando, e você sabe que conversar com um irmão afastado é tão complicado. O irmão afastado, às vezes, a gente fala uma coisa dura. Você vai lá. Por quê? Porque ama o irmão. Porque ama a igreja. Porque ama Jesus. Você vai. Aquela necessidade surgida de última hora, que às vezes você vai ter que apertar o orçamento para ajudar alguém que precisa, ou ajudar a igreja. Você vai lá e mexe no orçamento. Aí vai ter talvez que evitar aquele cinema, aquele lazer. Existe a gente tomar decisão. Aquela resposta atravessada que alguém dá e a gente fica com a língua coçando, morto de vontade de falar à altura, e a gente vai lá e morde a língua e fala, porque sabe, se falar vai perder a pessoa, vai deixar a pessoa fraca na fé. Não estou afim, estou com preguiça, estou cansado, estou com sono, não gosto. São frases que não devem fazer parte de um discípulo de Jesus. Pode até fazer parte, mesmo assim eu faço. Último texto que o meu tempo passou. Lucas 14, 26 e 27. Olha só o que Jesus falou. Lucas 14, 26 e 27. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Sabe quem é a minha grande cruz? Eu mesmo. Os meus pecados, com as minhas fraquezas, com as minhas limitações. O que Jesus está fazendo? Carregar a cruz. Renunciar a isso. Então, qual é a sua motivação para fazer a vontade de Deus? Ter uma religião, porque nasceu num lar cristão, ou porque tem sido abençoado por Deus, e por esse motivo, isso é mais do que suficiente para te motivar. E eu e você? A pergunta é, o nosso tema de hoje, fazemos tudo pelo Evangelho? Se não, o que estamos esperando? É isso que Deus espera de nós. Lembrando de novo, eu não estou colocando em xeque a sua salvação. A gente é salvo em Jesus. Mas o que eu estou colocando em xeque, será que eu e você estamos sendo tudo aquilo que Jesus deseja que nós sejamos a partir da palavra dele?